O Siri Cascudo foi invadido por zumbis e os clientes começaram a ser comidos vivos. O Sr. Sirigueijo então simplesmente virou as costas para todo mundo e se trancou dentro do escritório. Logo em seguida o Lula Molusco começou a bater na porta, porém quando eles se deram conta já estavam completamente cercados por zumbis que estavam por toda parte. Nesse momento o Lula Molusco já tinha certeza que eles iriam morrer, porém o Bob Esponja vê um barril no chão e tem a brilhante ideia de usar ele para quebrar o vidro do restaurante e dessa maneira eles conseguiram um caminho para escapar. Assim que eles saíram para fora, o mal-humorado do Lula Molusco pergunta o que eles fariam agora, pois não estavam seguros do lado de fora. O Bob Esponja então dá uma olhada ao redor e vê que tinha um carro parado ali perto. Imediatamente ele tem a ideia de todos correrem para o carro. O Lula Molusco então pergunta quando Bob Esponja tinha comprado aquele carro, mas descobre que aquele carro na verdade não era do Bob Esponja. Ele então questiona o Calça Quadrada como ele planejava dirigir aquela coisa e o Bob Esponja diz que devia ter uma chave sobressalente em algum lugar no carro e o Lula Molusco fica desacreditado com aquela situação. Nesse momento o Patrick diz para o Bob Esponja que assumiria a partir dali a baixa bem na frente do Calça Quadrada. Logo em seguida o Patrick incrivelmente consegue ligar o carro com uma ligação direta e o Lula Molusco até o questiona como ele sabia fazer aquilo e o Estrela fala que tinha que ganhar a vida de algum jeito. O Bob Esponja então arranca o carro e eles vão embora. A câmera então corta para o balde de lixo que também estava infestado de zumbis por toda a parte. Nesse momento até conseguimos ver aquele primeiro zumbi que apareceu no episódio número 1. Felizmente ele não estava mais sozinho e agora tinha vários amigos para fazer companhia. Enquanto isso, do lado de dentro do balde de lixo, o Plankton estava observando o Siri Cascudo através de uma câmera e a Karen fala para ele que parece que o Bob Esponja e seus amigos tinham conseguido fugir e o Plankton fala que já esperava isso do Calça Quadrada. A Karen então pergunta se eles deveriam persegui-los e Plankton diz que não havia necessidade, pois isso daria a eles a chance de testar um novo objeto secreto que ele tinha desenvolvido. E bem, até esse momento está me parecendo que o Plankton tem alguma coisa a ver com a pandemia de zumbis na fenda do Bikini, porém ainda não posso fazer acusações concretas. Ele então ativa um dispositivo que revela seu novo objeto de testes e logo percebemos que se tratava de uma criatura monstruosa que ele usaria para atingir seus interesses na fenda do Bikini. Enquanto isso, o Lula Molusco, o Bob Esponja e o Patrick estavam no carro e eles chegaram até perto de casa. O Bob Esponja então diz para eles pegarem tudo que fossem precisar e eles se encontrariam no carro novamente em 10 minutos. O primeiro a sair foi o Patrick e foi direto para sua pedra. Ele entra em casa meio desconfiado, mas fica bem feliz ao ver o que ele chamou de gamosa. Porém isso parece mais um bolo velho que tinha até um pedaço de pizza e uma meia suja. Ele então dá um abraço naquele bolo asqueroso e diz que estava com saudades, mas fala que infelizmente ele não iria poder levar essa coisa estranha com ele. Porém ele promete que iria mandar ajuda em breve e antes de ir embora ele fala que aquela bola velha teria comida e água suficiente para vários meses. Nesse momento a câmera corta para o lado de dentro do bolo e vemos várias pessoas presas pedindo ajuda e dizendo que já estavam presos ali há várias semanas. De repente começa a fazer um barulho estranho e surge uma espécie de criatura feita de bolo e começa a se aproximar dos pobres coitados que estavam presos lá dentro. Do lado de fora só era possível escutar os gritos de terror dos pobres homens. Enquanto isso, na casa do Lula Molusco parecia tudo mais tranoiro. A primeira coisa que ele vai pegar é sua flauta. Porém o mais bizarro até esse momento foi a casa do Bob Esponja, pois assim que ele entrou tinha um rastro de sangue que começava no andar de baixo e se estendia até o segundo andar através das escadas. O Calça Quadrada então se apressa e sobe as escadas correndo e vai direto até o quarto. Assim que ele abre a porta pode ver quase imediatamente um zumbi que estava arranhando a porta do banheiro. Se tratava de um velho desdentado que parecia estar tentando pegar alguma coisa, porém o Bob Esponja não queria conversa e meteu logo uma paulada na cabeça do invasor. O Bob Esponja então abre a porta e se depara com a cena mais angustiante até aquele momento. Ele vê o Gary bastante ferido deitado no chão e isso deixa o pobre Bob Esponja completamente arrasado. O Gary ainda estava vivo, porém ele já estava dando sinais que iria se tornar um zumbi. E para livrar seu bichinho desse sofrimento, o Bob Esponja mesmo decidiu dar um fim na vida dele antes que o coitadinho terminasse de se transformar. Depois disso ele se encontrou com seus dois amigos no carro e perguntou se eles estavam prontos para partir. Nesse momento o Lula Molusco pergunta qual era o plano e o Bob Esponja diz que eles iriam para a casa da Sandy, pois ela era a pessoa mais inteligente que ele conhecia e com certeza ela saberia o que estava acontecendo. Nesse momento o Patrick chega a perguntar do Gary, mas o Bob Esponja apenas fica calado com uma cara de tristeza. Logo em seguida eles entram no carro para ir até a casa da Sandy. Assim que eles chegam até lá, imediatamente o Bob Esponja chama e ela quase não acreditou que era ele e ficou muito feliz em ouvir a voz dele. Porém o Lula Molusco, mal-humorado como sempre, manda eles deixarem a reunião para mais tarde e fala para Sandy abrir a porta. Nesse momento ela descobre que o Lula Molusco e o Patrick também estavam lá e fica ainda mais feliz. Porém o Lula Molusco já estava quase infartando de raiva, mandando ela abrir logo a porta. Assim que entram, o Bob Esponja questiona por que a casa da Sandy estava cheia de água e ela explica que toda a parte baixa da fenda do biquíni estava condenada e ela iria voltar para a superfície em seu foguete. Ela diz que eles deveriam ir com ela e chama eles para entrar que ela iria explicar os detalhes. Porém do lado de fora podemos ver que o monstro que o Plankton criou estava indo em direção ao domo da Sandy. Provavelmente ele não estava procurando novas amizades.